criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, gente, hoje estamos aqui na nossa leitura e hoje é o número 26 e 27 e também Marcos capítulo 5, no versículo 21 ao 43. Vamos lá. O segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. E esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre eles os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; e de Saul, o clã Saulita. Estes foram os clãs de Simeão, que havia 222.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita; de Agi, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; e de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; e de Areli, o clã Arelita. Estes foram os clãs de Gade, e foram contados 40.500 homens. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita; Pérez, Perezita; Zerá, Zeraíta. E os descendentes de Pérez foram então Esrom e o clã Eronita; de Amul, o clã Amulita. E estes foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo o seu clã, foram Tolá, o clã Tolaíta; Puá, Punita; Jesube, Jesubita; Sinrom, Sinronita. E estes foram o clã de Issacar, 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram Sered, Seredita; Elon, Elonita; Jaleel, Jaleelita. E assim foram os clãs de Zebulon, 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seu clã, por meio de Manassés e Efraim, foram Manassés; de Maquir, o clã Maquirita; Maqui foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. E estes foram os descendentes de Gileade: Jezer, Jezerita; Eleque, Elequita; Asriel, Asrielita; Siquém, Siquemita; Semida, Semidaíta; Éfer, Éferita; e Zelofeate, filho de Éter. Não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noá,
Ogla, Milca e Tisra. Estes foram os clãs de Manassés, e foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram Sutela, Sutelaíta, Bequer, Bequerita, Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela, Herã, Heranita, e assim foram 32.500 homens. Estes foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo os seus clãs, também foram Belá, Belaíta, Asbel, Asbelita, Airã, Airamita, Sufã, Sufamita, Ufã, Ufamita, e os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram Arde, Ardita, Naamã, Naamanita. E estes foram os clãs de Benjamim, 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram Suã, Suamita. E estes foram os clãs de Dan, contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer, segundo seus clãs, foram Imina, Iminaíta, Isvi, Isvita, Berias, Beriaíta. E os descendentes de Berias, Eber, Eberita, Maquiel, Maquielita. E que mais? Azer teve uma filha chamada Sera. Estes foram os clãs de Azer. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram Jazeel, Jazelita, Guni, Gunita, Gezer, Jezreita, Silém, Silemita. E estes foram os clãs de Naphtali, 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foram, então, 601.730 homens. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior, de uma herança maior, e a um clã menor, uma herança menor. Você vê que aqui Deus ele declara a justiça, né? Ninguém fica com aquilo que não merece. Cada um colhe segundo aquilo que tem condições de administrar. Então, ele não repartiu igual, ele repartiu segundo a condição e capacidade e tamanho de cada um. E a um clã menor, uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e menores. Estes foram os levitas contados segundo seus clãs: Gerson, Gersonita, Coate, Coatita, Merari, Merarita, e também clãs dos levitas: Libinita, Hebronita, Malita, Musita, Coreita. Coate foi o pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede. Aqui foi os pais de Moisés, né? Descendentes de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. É como se fosse hoje a pessoa que subisse ao altar indignamente, né? Hoje, lógico, não tem morte física, Deus não pesa a mão, Deus não maltrata, Deus não bota enfermidade, mas a pessoa morre espiritualmente. Deus se retira da pessoa, então espiritualmente ele volta ao estado antigo sem a presença de Deus, quer dizer, morto no espírito. Verso 62. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, que foram contados, foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. Os levitas não tinham herança. É como hoje, aquele que tem um chamado realmente ministerial, ele não tem uma herança aqui embaixo, ele não tem que se preocupar com a herança aqui embaixo. Ele tem que apenas cumprir o chamado. É um chamado de renúncia. Por isso que não é para todos. Todos querem, mas não é para todos. Todo quer ser um pastor, todo mundo quer ser um pregador, todo mundo quer ser um profeta, todo mundo quer ser usado por Deus, mas as pessoas não entendem que isso não é eu que quero, não é a pessoa que deseja, é Deus quem chama, porque existe um preço por trás de renúncia altíssimo para poder ser pago. Verso 63.
São estes os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto de Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Foi a colheita do povo, né? Eles tiveram tudo, não faltou nada, mas não herdaram. Por quê? Porque eles descumpriram os princípios. E princípio tem que ser vivido. Porque quando eu quebro um princípio, o princípio ele vai me quebrar. Então eles tiveram tudo que eles precisaram. Deus não desamparou eles em momento nenhum. Todas as necessidades supridas no deserto. Mas não provaram do plano que era a terra prometida que Deus tinha preparado para eles. Assim é hoje. Muita gente está se enganando, né, achando que está na bênção, porque Deus tem suprido as necessidades e cuidado dela aqui na terra. Porque Ele não pode negar a sua palavra. Se você usa a fé, se você está ali vivendo, né, a fé, Deus vai te honrar a fé. Mas a fé para conquista é uma coisa, a fé para salvação é outra. A fé para salvação requer renúncia, dedicação e, acima de tudo, servidão. Prática da palavra, prática de fé sobre aquilo que está escrito, renunciando a si mesmo para viver o melhor e o mais próximo possível daquilo que Deus determina através da sua palavra. E é isso que tem sido hoje cada dia mais difícil. Pessoas tentando viver ao seu modo. Parece que uma Bíblia para cada pessoa e um Deus para cada pessoa. E cada um tem o seu relativismo, o seu jeito de servir a Deus. Só que a cruz é uma só. A cruz não é de borracha. Ela não se molda a mim e nem a ninguém. Mas a cruz é de madeira. Sou eu que tenho que me moldar a ela. Capítulo 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tissa. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome do nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai dela. E lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram sua herança para sua filha. Se ela não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, dê aos irmãos de seu pai. Se ainda teu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo em seu clã. Você vê, a justiça, Deus é justo, né? Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da terra de Abarim, e veja a terra que deu aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá a vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chama-me Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e os comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim
perante o Senhor. Josué e toda a comunidade israelita seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, chamou Josué e apresentou ao sacerdote Eleazar a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Glória a Deus, gente. Aqui está o cumprimento do propósito de Deus. Deus, ele é justo, e então ali preparou Josué para substituir alguém. Marcos capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor quando ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, o apertava. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e o tocou em seu manto, porque pensava que se tão somente o tocar em seu manto, suas vestes, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre daquele sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em você? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E quando Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço daquela gente chorando e lamentando em alta voz. Verso 39. Então entrou e lhe disse: por que todos estão em alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Eles, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônicos, quer dizer, assustados, Ele deu ordens expressas para que não dissessem para ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Aqui nós já fizemos pregações várias sobre esse tema, Aqui é o seguinte, gente: mantemos a nossa fé diante das adversidades, as negativas da vida. Se nós estamos orando e pedindo a Deus uma palavra, independente se a situação piora ou melhora, dá certo ou errado, continue crendo e continue olhando para o Senhor, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã em nosso próximo encontro. Tchau, gente!